Rio Grande do Sul, crise ou oportunidade? Começa agora Brasília Já. Olá, você que nos prestigia diariamente aí, ouvindo as nossas análises vindas da capital federal. E hoje eu trago um tema que, do ponto de vista da comunicação estratégica, é muito discutido. E os governos, em todo lugar do mundo, eles trabalham a questão da comunicação e da estratégia de se comunicar. E por que eu estou falando isso? Com o fato que hoje, claro, é a maior notícia principal de todo o país e até do mundo em muitos lugares, que é a calamidade, a tragédia, as enchentes no Rio Grande do Sul, devastando aquele estado tão importante para o país, mas que infelizmente ainda tem notícias e previsões de mais chuvas diante de tudo que já está acontecendo. E por que isso é levado para o lado da política? Por que eu comecei dizendo crise ou oportunidade? Porque isso é uma máxima na comunicação. Quando se tem uma crise, você pode fazer com que essa crise lhe leve para o fundo do poço, acabe com a sua imagem, destrua sua reputação ou usar esta crise, no bom sentido, para melhorar a sua imagem, crescer a sua reputação e aí sim ser uma oportunidade. Porque o Rio Grande do Sul é neste momento uma crise que pode virar uma oportunidade para os governos. E aí eu coloco o governo federal do presidente Lula, o governo estadual de Eduardo Leite e até as prefeituras do Rio Grande do Sul. Porque a forma de se posicionar, a forma de se colocar para a população vai dar a percepção de uma imagem positiva ou negativa. Nós trouxemos essa semana as pesquisas de opinião que avaliam o governo federal. A popularidade do presidente Lula não está boa. Ele está sendo mal avaliado pela população e o seu governo da mesma forma. Essa percepção, ainda que o governo esteja trabalhando a economia com números muito positivos, a percepção de quem está na ponta, ou seja, a população, não é a mesma. A população não está sentindo a melhoria da economia e o governo está focado neste assunto. Porém, agora, com o problema do Rio Grande do Sul, o presidente pode criar uma sintonia com a população que ele não teve até agora. E vou fazer para vocês uma lembrança de pouquíssimo tempo atrás. Nós vivemos a pandemia no Brasil. E um dos fatores considerados o mais importante para que o ex-presidente Jair Bolsonaro tivesse perdido as eleições foi o posicionamento dele durante a pandemia. Ou seja, ele não soube gerenciar aquela crise no seu governo de uma maneira positiva para a população. Ele fez descaso do problema da pandemia, ele chegou até a fazer piada publicamente de quem estava contaminado e morrendo nos leitos de hospital. Essas pessoas ficaram marcadas por aquele posicionamento do presidente e isso influiu diretamente nas eleições. E ele perdeu para o presidente Lula. O presidente Lula agora, neste momento, atravessando um grande problema com relação à sua popularidade, à imagem do seu governo, não conseguindo fazer as entregas da economia por diversos fatores, tem como um momento de oportunidade o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Ontem mesmo o governo já resolveu liberar 50 bilhões de reais em vários tipos de ações para ajudar o povo gaúcho. Mas não é só dinheiro, é a forma como lida pessoalmente com o problema. É a população brasileira sentir que o presidente está ali arregaçando as mangas, ele está solidário às pessoas que estão passando aquele problema, ele está lá cuidando do povo. O brasileiro, ele tem muito esse sentimento paternalista. Se a gente olhar a história dos presidentes do Brasil, o brasileiro gosta de ser cuidado por um presidente. E neste momento o presidente Lula tem a oportunidade de mostrar justamente essa solidariedade, um presidente preocupado com aquele povo, criando soluções e buscando ações em conjunto com o Congresso Nacional, com o Judiciário, para o bem comum de parte da população brasileira. Lembrando que o Rio Grande do Sul não é só um estado da federação entre 27, não. É um estado importante, com uma população que é brasileira e produtor de alimentos, que alimenta grande parte do Brasil. Lembrando, o nosso prato mais famoso é o arroz com feijão. E é de lá que sai 80% da produção de arroz do Brasil. Portanto, é um estado importante do ponto de vista da carne, a famosa picanha e outras coisas mais. A cultura e a solidariedade. A gente está vendo hoje o Brasil inteiro se mobilizando. O Congresso Nacional ontem deu provas concretas
uma sessão conjunta que reunia senadores e deputados, aonde até 2 semanas atrás o foco era derrotar o governo, dar uma demonstração pública que o governo não tinha força, fazer com que o governo fizesse inclusive novos acordos de concessões de emendas para continuar tendo a governabilidade, demonstrou ontem uma outra postura. O Congresso se uniu, oposição e governo se uniram por um bem comum que é chamado a ajuda ao Rio Grande do Sul. Portanto, até os assuntos de interesse dos dois lados foram deixados agora, neste momento, de escanteio, justamente para que a história do Rio Grande do Sul ganhasse a importância que ela de fato tem. Então, se o presidente da República mostrar nesta crise o seu empenho, não somente com liberação de verba, porque dar dinheiro é importante, mas não é tudo. O brasileiro quer sentir o cuidado do presidente. Aquela pessoa que vai lá, que preocupa com as famílias, que larga Brasília, está acompanhando dia a dia o sofrimento do Rio Grande do Sul e trabalhando com o seu governo para que desastres como estes não aconteçam nos demais estados da federação, porque vivemos um momento climático do mundo muito preocupante. E se aconteceu hoje no Rio Grande do Sul, quem não garante que amanhã acontecerá em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, em São Paulo ou em outros estados da federação? Portanto, uma atitude de defesa do Brasil, de solidariedade para com o povo brasileiro e de ações concretas de ajuda e reconstrução do Rio Grande do Sul podem inverter este posicionamento negativo e de queda que o presidente está tendo. É um momento de oportunidade, por isso eu trouxe essa análise para vocês. Parece que foge muito do mundo político, mas não tem tudo a ver. Isso é o dia a dia da política, é estratégia, é comunicação. E de fato, não só o presidente, mas inclusive o governador do estado do Rio Grande do Sul, lembrando, Eduardo Leite quis ser candidato à presidência da República, não conseguiu por uma desavença interna dentro do PSDB, o seu partido. Mas pode vir a ser o nome. Será que o posicionamento de Eduardo Leite vai definir se ele tem condições ou não de ser um candidato à presidência da República? Portanto, este momento no Brasil, ainda com todo o sofrimento, tristeza, calamidade que está levando todos nós a nos unirmos para um bem comum, que é a salvação e, claro, a restauração daquele estado tão importante que é o Rio Grande do Sul, também é uma oportunidade política para que o presidente da República, em especial, inverta essa situação. E ainda que não consiga fazer as entregas econômicas prometidas, porque depende de muitos outros fatores, até porque ontem se viu claramente a divisão no Banco Central e no Copom com relação à questão dos juros, e é outra questão que não vou entrar agora, senão alongaremos muito, mas é importante entender, a economia é muito mais complicada e complexa do que a gente pode imaginar. Mas um momento de crise, desespero e tristeza como no Rio Grande do Sul pode demonstrar a humanidade de um presidente da República e pode virar não uma crise, e sim uma oportunidade. Daqui encerramos este conteúdo de hoje, agradecendo a sua audiência por toda a semana e lembrando sempre, acesse o nosso site do Imagem e Credibilidade, se inscreva no ICTV, dê o seu like, compartilhe os nossos conteúdos, é muito importante para nós porque fazemos isso para você. Muito obrigado e até segunda-feira.